Aqui quem fala é o Catrofia e hoje eu estou aqui para apresentar o segundo vídeo de treino do nosso canal. Dessa vez com um toque mais feminino ao lado de uma grande amiga, Monique Rosa. Fala pessoal, eu sou Monique, eu sou estudante de nutrição e eu estou em preparação para competir no fisiculturismo estreantes na categoria Wellness. É isso aí pessoal, hoje a gente vai fazer um treino de costas, posterior de coxa e bíceps. Os detalhes e as estratégias que a gente vai utilizar, vocês conferem lá dentro. Bora lá! Pessoal, então hoje a estratégia de treino vai ser trabalhar com um pouco mais de direcionamento muscular. A gente não vai trazer aqueles exercícios mais complexos como levantamento terra ou a remada curvada. A ideia hoje é justamente trabalhar com exercícios mais estáveis e em máquinas, para a gente ser bem específico para os grupos musculares que a gente pretende trabalhar. E como de costume, a gente está fazendo aqui uns 10 minutinhos de cardio, só para dar aquela aquecida e aquela preparada no corpo antes de iniciar o treino. Aqui a gente vai ter dois exercícios de alongamento que eu acredito serem interessantes para vocês utilizarem antes do treino de costas de vocês. O primeiro deles é a suspensão aqui no espaldar, tá? É interessante que vocês utilizem o strap justamente para poder relaxar todo o corpo e fazer com que assim a dorsal fique bem alongada. Esse é um exercício interessante tanto para a saúde do ombro de vocês, como também para já promover um pouco de alongamento e de circulação de sangue ali para o músculo que a gente vai querer trazer lá no treino. E o segundo alongamento vai envolver o uso de uma faixa elástica, preferência com tração bem forte, tá, pessoal? A gente vai amarrar aqui no espaldar, dessa forma aqui. Vamos prender o punho, assim. E aí agora a gente traciona o elástico e lança a mesma perna lá atrás. Pessoal, aqui a gente vai começar com um exercício unilateral, remada unilateral na máquina, tá? A proposta é justamente a gente envolver um número, né, uma quantidade de massa muscular um pouco menor, justamente para a gente poder ter uma demanda do cérebro também menor. Isso vai fazer com que a gente tenha um acesso às unidades motoras mais facilitado, porque não vai existir uma quantidade de fadiga tão grande. Os exercícios unilaterais, justamente por envolverem uma quantidade de massa muscular menor, fazem com que o nosso cérebro consiga ser mais específico. Aqui a gente pode se projetar o tronco um pouquinho lateralizado para o lado que a gente vai puxar. Ela senta um pouquinho para o lado e aqui, na hora dela fazer essa remada, ela vai trazer um ângulo de flexão de cotovelo de 90 graus. Então ela alonga lá na frente, traz, contrai, num ângulo de 90 graus de flexão de cotovelo. Isso é fundamental para a gente trazer a alavanca aqui para a dorsal e não demandar tanto do bíceps na hora de fazer essa remada. Pode jogar lá. Seguir esse detalhe, é importante que justamente a gente coloque esse banco um pouco mais alto, de acordo com a estatura de cada um. Então vocês vão ver que a altura do banco para a Monique é um pouco mais alta e para mim vai ser um pouco mais baixa. Pessoal, então é evidente que essas remadas, onde o cotovelo vem mais próximo da região do tronco, vão trabalhar com mais ênfase o latíssimo dorsal. Então aqui justamente essa é a proposta desse exercício. Depois vocês vão reparar que a gente vai subindo um pouco para trabalhar ali a região do trapézio mais alto das costas. Bora lá. Pessoal, o uso do strap aqui nesse exercício é fundamental, tá? Isso tira a demanda do antebraço e faz com que ela tenha mais força para fazer essa remada utilizando os músculos das costas.
Pessoal, então vindo agora para uma remada pronada, percebam que o cotovelo dela puxa na mesma direção em que a máquina puxa o braço dela. Então a linha de resistência tem que estar sempre alinhada. E aqui a proposta é justamente trabalhar essa parte mais alta das costas da Monique, dando um pouco mais de volume para a região posterior de ombro, trapézio e trapézio medial. Isso aí. Push. Nice. A ordem dos exercícios é muito determinante em que ponto a gente vai querer bater com maior prioridade. Vocês vão perceber que aqui a gente vai colocar os exercícios de costas localizados ali no início do treino. Depois a gente vai fazer exercícios para posterior de coxa e lá no final um último exercício de bíceps, tá? Então justamente porque o foco desse treino é mais trazer essa prioridade para as costas. Pessoal, então a gente fez uma remada unilateral com o cotovelo mais próximo do tronco, depois a gente partiu para uma remada pronada com o cotovelo mais afastado e agora a gente vem para uma puxada com o pegador anatômico para finalizar o treino de costas. Então aqui a Monique deixa alongar bem, traz contraindo. Esse exercício é um exercício que vai sobrecarregar um pouco mais na fase contraída do movimento, o inverso do que a gente estava trabalhando anteriormente. Bom, pessoal, agora finalizado o treino de costas, a gente vem para trabalhar a porção dos isquios tibiais. A gente escolheu a cadeira flexora aqui, porque ela vai colocar o isquio tibial numa posição mais alongada. Isso porque, enquanto o joelho está estendido, o quadril está flexionado. Isso faz com que ocorra um estiramento maior do isquio tibial. Consequentemente, a gente consegue tirar um pouco mais de estímulo aqui. Pessoal, uma dica muito importante aqui é que esse suporte aqui, que sustenta a nossa perna, ele fique bem preso, tá? Então a gente não pode deixar ele bambeando. Às vezes ele tem esse gap aqui, ó. Se isso acontecer durante o exercício, muito provavelmente a gente vai ter a estabilidade do movimento prejudicada e assim a gente não vai conseguir extrair a máxima performance na hora de fazer a flexão de joelhos, tá bom? Então sempre busquem tentar manter essa plataforma, esse suporte aqui, ó, o mais preso possível na perna de vocês, para na hora de executar essa flexão de joelhos, vocês estarem bem estabilizados no movimento. Bora, vamos começar a série de trabalho agora. Puxa. Isso. Deixa eu alongar bem. Traz. Isso. Tá se contraindo, bem, esmaga. Então, bora. Puxa. Mais duas dessa. Push. Hoje, mais uma. Push. 6. Boa, Monique. Bora. 7. Boa. Controla atrás. Pessoal, então aqui a proposta é justamente trabalhar um pouco unilateral nos isquios tibiais, da mesma forma como a gente fez na remada lá no início do treino. Aqui a gente parte da cadeira flexora para uma flexora em pé unilateral. Vocês podem perceber
o quadril vai ficar um pouquinho mais estendido, não tão flexionado quanto na cadeira flexora lá. E aqui também a gente vai ter um braço de alavanca maior sendo formado para justamente a fase onde o músculo contrai mais. Então a gente sobrecarregou o músculo numa posição mais alongada antes e agora com o músculo um pouco mais contraído nesse exercício aqui. Então, treino de isquios tibiais finalizado, a gente parte para finalizar em bíceps aqui na máquina Scott, tá? E aqui é importante vocês fazerem um pré-aquecimento, porque a gente está saindo de um músculo dos membros inferiores para voltar para membros superiores. E aqui sempre trabalhar com a fase excêntrica também em prioridade, tá? Então a fase que a gente alonga ali, a gente vai tentar resistir contra essa carga. Pessoal, então finalizando por aqui, esse foi mais um treino, mais um conteúdo para vocês a respeito de musculação. Espero que todos vocês tenham gostado. Monique, se quiser dar algum recado. Quero agradecer pelo treino e um beijo pro meu Dudu. É isso, pessoal. Então, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Segue eu, segue a Monique também, que a gente vai trazer sempre mais conteúdos para vocês. Um grande abraço e até a próxima.